Olá, eu sou Lilian Fernandes Carneiro, moro em Santo André, São Paulo, e fui aprovada como mestre em Ciências Humanas pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa. A minha dissertação, ela tratou do lúdico no ensino da língua inglesa e eu analisei uma das coleções do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que são os livros cedidos pelo governo ao ensino fundamental 2. Só que, para eu chegar até aqui, eu precisei vencer o desafio da insegurança e o medo de errar. A minha formação é letras, pedagogia. Eu também sou especialista em língua e literatura inglesa norte-americana. Então, eu não tenho dificuldade para escrever. Mas a escrita acadêmica sempre me assustou muito, porque são muitas regras, muitas formas específicas de escrever, então isso me assustava, porque não fazia sentido na minha cabeça, né? Então eu sofri muito, eu chorei muito. Por quê? Porque eu tinha consciência de que eu não sabia, mas eu não sabia o que eu deveria saber. Era como se eu estivesse num túnel escuro e esse túnel não tivesse fim. Aí eu tive meu primeiro orientador. Ele falava, vai escrevendo. Tá, mas vou escrever o quê? De que forma? E qual o teor dessa escrita? Eu não conseguia. Foi então que eu encontrei o vídeo do Douglas apresentando o programa. E aí eu fiquei curiosa, porque o não eu já tinha. Então eu falei, vou comprar e vamos ver o que acontece, né? Por quê? Porque eu precisava de alguém do meu lado, alguém que me direcionasse, que dissesse, vai por esse caminho, faz dessa forma. Não queria alguém que escrevesse o trabalho para mim. Porque escrever eu sabia, eu só não sabia qual era o coerente, qual era o correto. E aí teve um dia que, me comunicando com o Douglas, pelo WhatsApp, que também ele tem toda essa facilidade, né, gente? Grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, Messenger. Então, o Douglas é uma pessoa muito acessível. E isso é muito bom. O chat, pelo programa também. Então, deu dor de barriga, você consegue encontrar. Aquele grupo que todo mundo compartilha ideia. Nossa, isso é fantástico. Porque um ajuda o outro, todo mundo se cuida. Eu senti isso, né? E aí, eu, em total desespero, ele decidiu me ligar. Filho, o que está acontecendo? Aí eu contei um pouco dos meus traumas e a minha dificuldade de deslanchar. Então ele resolveu fazer exercício comigo. Simples. Simples para quem conhece a nomenclatura. Mas para mim, que não entendia nada, travei. A conversa não rolou. Aí ele mudou a estratégia. Tá. O que você quer falar sobre o seu trabalho? Como você contaria para alguém o seu trabalho? E aí eu travei de vez, né? Minha mão começou a tremer, eu comecei a ficar apavorada. Por quê? Porque na minha cabeça ficava um bumbo batendo. Não pode, não pode, não pode. Então tudo na escrita acadêmica para mim era não pode. E aí ele insistia, mas fala sobre o seu trabalho, como você falaria, qual seria a sua ideia? Aí eu perguntei, mas Douglas, eu posso falar isso? Aí ele veio com a fórmula mágica. Você pode tudo, desde que você justifique. O trabalho é teu. Ninguém sabe mais do que você. Eu tenho certeza, Douglas, chorando, né? Ele, absoluto. Então, essa fala do Douglas me passou segurança. Quebrou aquela crença antiga de que eu não podia. Aí eu me apoderei do meu trabalho, me apoderei da minha ideia. E todas as vezes que eu me sentia insegura, eu lembrava dessa fala do Douglas. Escreve como você contaria sobre o seu trabalho. E aí eu acreditei que eu poderia. O Monográficos me deu essa autonomia também, porque chegou uma hora que eu conseguia navegar pelo programa e eu escolhia como que eu ia trabalhar.
Quando eu vi a introdução formatada, eu saí chorando pela casa. Porque eu vi um texto com começo, meio e fim. Tudo que eu fazia era um Frankenstein, não tinha sentido. E aí eu comecei a chorar. Eu consegui, eu consegui. A metodologia, então, eu até escrevi no meio da madrugada. Eu não vou dormir enquanto eu não escrever essa metodologia. E foi muito elogiada pela banca. Porque está bem justificada, está bem delineada, está bem tecida, né? As considerações finais também ficou bem estruturada. E aí, cada parte que eu fazia era motivo de comemoração, né? Eu assistia aos vídeos, eu fiz exercícios, eu deixava 2 telas abertas. O treinamento e o programa. Então, eu ia fazendo. Aí, eu pausava o vídeo, ia lá, voltava, olhava, via qual era a minha dificuldade, pesquisava, seguia as instruções. Então, eu descobri coisas que eu nunca vi. Eu nunca tinha visto como fazia. Realmente, eu senti alguém do meu lado ali me direcionando. Foi muito bom. E ao longo do caminho, eu troquei de orientador. A professora me adotou, cuidou de mim, comprou a minha ideia, o meu sonho. Então, tudo que ela fazia com alegria, me sugeria. E se a gente fizer assim, se a gente fizer dessa forma? Aí eu vinha no monográfico, trabalhava, desenvolvia. Então, foi um processo de criação muito agradável. E também eu me sinto muito abençoada, né? Eu sou grata e eu me sinto abençoada porque eu consegui ter forças para manter o foco, para ser persistente, para me dedicar, e eu venci. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos um mosaico e composto pelas pessoas que aparecem no nosso caminho. Nós encontramos pelo caminho pessoas boas, pessoas que são anjos sem asas, né? Eu costumo dizer. E a dissertação, ela ficou com 176 páginas. Olha o meu bebê, gente. Toda colorida, porque eu tive que justificar as atividades do livro, né? Então, eu tive que justificar o que tinha lúdico, o que tinha as inteligências múltiplas de Gardner. Então, me deu um prazer muito grande fazer esse trabalho. Fiquei muito feliz mesmo. É uma vitória, eu amei o resultado. Vou compartilhar com você, Douglas, com muita alegria. E eu ouvi na banca da minha orientadora que eu sou a orientanda que todo orientador gostaria de ter. Deixa eu falar isso, que tão feliz. Imagina, quem sofreu, quem chorou, quem fez tudo. Terminei 22 meses, era para terminar em 2 anos. Então, realmente é uma bênção, né? E eu finalizo reforçando que o Douglas, a Larissa e mais recentemente a Isabela, eles são verdadeiros guardiões. Eles estão ali do nosso lado, nos acompanhando, pega pela mão e mostra que a gente pode vencer os desafios, desenvolver nossos projetos com qualidade e eficácia. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês continuem trabalhando, fazendo diferença na educação e gratidão.